Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o pastor Fernando Lima, da Igreja Cara de Leão, de Newark, New Jersey. Eu pastorei essa igreja juntamente com a minha esposa, Eliane Lima, e eu queria compartilhar com você algo que eu acredito que verdadeiramente veio do coração de Deus. E essa classe pré-conjugal na verdade, algo que eu participei em 2006, antes de casar. Eu participei dessa classe e fui tremendamente abençoado. Essa classe foi ministrada por um casal na igreja Life Changers em Illinois e foi ministrada em inglês, mas eu vou estar traduzindo e vou estar ministrando essa classe para você, crendo que Deus vai te abençoar muitíssimo através desse material. Esse material é algo assim que foi realmente do coração de Deus para a minha vida, e eu creio que vai servir para você também. Vamos começar fazendo uma oração? E eu gostaria que você também me acompanhasse nessa oração, nesse momento. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Mas nós cremos, Senhor, que Tu estás conosco, que Tu habitas em nós. Quero Te pedir, Senhor, que toda agitação agora cesse. Que possamos Te ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, Senhor. Que nosso coração, nossa mente, nossos ouvidos estejam abertos para não somente escutar, mas assimilar tudo que está aqui e colocar em prática, Senhor, para termos uma vida bem-sucedida, uma vida conjugal, Senhor, bem-sucedida, Pai. Abençoa, Senhor Deus, esse casal, abençoa quem está assistindo esse vídeo agora, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, eu gostaria de começar dizendo: esteja aberto para o que o Espírito Santo quer te ensinar, como Ele quer te encontrar. E nesse momento, em qualquer situação que você se encontre agora, o Espírito Santo está disponível para ter um encontro com você e para te ajudar onde quer que você esteja agora no seu relacionamento. Eu também queria começar também estabelecendo algumas fundações. E a primeira delas, a primeira fundação é: tudo começa com a palavra, com a palavra de Deus. Em João capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verbo aqui significa palavra. Nós entendemos que Jesus Cristo é o Verbo encarnado, Ele é a palavra. E nós entendemos também com esse texto que tudo começa com a palavra. Tudo na nossa vida começa com a palavra. Se você praticar tudo que está escrito na palavra, os princípios da palavra, você não vai fracassar no seu casamento, no seu matrimônio. Olha o que diz em Josué capítulo 1. Eu gostaria que você estivesse acompanhando na sua Bíblia também, para você ver o que diz cada texto. Josué capítulo 1, versículo 8. Josué 1, versículo 8. Vamos lá? Então, tudo começa com a palavra. No princípio era a palavra. Então, tudo começa com a palavra. E se você fizer de acordo com a palavra, você não vai falhar. Josué capítulo 1, versículo 8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Então, aqui fala de ser bem-sucedido, fala de ser próspero. E se você obedecer os princípios da palavra de Deus, você vai ser próspero, você vai ser bem-sucedido nos seus relacionamentos, nas suas finanças, no seu casamento, em nome de Jesus. Isso é uma garantia que a Bíblia nos dá. Em Jó, capítulo 36, versículo 11, nós estamos estabelecendo algumas fundações de acordo com o que a palavra diz. Jó 36, 11. Vamos ver o que diz.
Jó 36:11 diz assim: se o ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em bem e os seus anos em delícias. Quem não quer isso, né? Mas não acontece automaticamente. Acontece quando a gente obedece e serve a Deus. Então essa é uma fundação importantíssima. Para você ser bem sucedido, tudo começa com a palavra. E se você agir, o seu comportamento, as suas atitudes, as suas ações forem compatíveis com a palavra, forem em obediência à palavra, você não fracassará. Então é necessário conhecer a palavra e, claro, obedecer e servir a Deus. Essa é uma fundação. Outra fundação, a segunda fundação que é importante estabelecer: o seu relacionamento com Deus. Aqui não estou falando de religião, não estou falando de rituais, eu estou falando do seu relacionamento pessoal com Deus Pai, através de Jesus Cristo. É mais importante do que qualquer coisa, até mesmo do que o seu esposo, do que a sua esposa. Pastor, o que você está dizendo? Isso não faz sentido. Para o meu casamento ser feliz, como é que é isso? Que o relacionamento com a minha esposa tem que estar em segundo plano? Seu relacionamento com Deus tem que ser a coisa mais importante da sua vida, mais até mesmo que o seu esposo e que a sua esposa. E eu vejo isso é bem claro na palavra, que diz assim: sem Cristo, né, sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Ou seja, até mesmo para nós amarmos o nosso cônjuge, nós precisamos da ação de Deus, da ação de Jesus, do Espírito Santo. E o seu relacionamento com Deus é mais importante, mais importante que o seu relacionamento com o seu cônjuge. Por quê? Nós vemos isso muito claramente quando o nosso relacionamento com Deus está sendo negligenciado, ou está fora de lugar, ou se ele não existe, ou se nós não temos um relacionamento com Deus, nossa tendência é de buscar no cônjuge ou em outras pessoas aquilo que só Deus pode nos dar. Mas quando o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento vibrante, nós temos um diálogo com Deus, a gente recebe o seu amor, a gente crê nas promessas dele, a gente conversa com ele, ouve ele, você está mais cheio de Deus, e Deus é amor. Então quanto mais cheio de Deus você está, mais amor você tem para então trazer para o seu cônjuge. Em vez de correr, de ir para o seu cônjuge para buscar algo que ele não pode te dar, porque nenhum ser humano pode nos dar o que Deus nos dá, o amor perfeito que Deus nos dá. Então, em vez de cobrar isso do cônjuge, você já está com o seu coração cheio de amor, então você traz agora aquele amor para o seu cônjuge, em vez de esperar que o seu cônjuge satisfaça todas as suas necessidades de amor perfeito, que na verdade só existe em Deus. Então, primeira coisa, fundação, tudo começa com a palavra, e se você estabelecer o seu casamento, ou melhor dizendo, se você não somente estabelecer, mas se você conduzir o seu casamento em obediência à palavra de Deus, você não fracassará. E o seu relacionamento com Deus é mais importante que o seu relacionamento com a sua esposa, e mais importante de qualquer coisa. Em Provérbios 16, outra fundação, Provérbios 16:18. Provérbios 16:18. Agora, vamos ver o que diz. Provérbios 16:18 diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Queridos, soberba, ou seja, orgulho, arrogância, são o inimigo número 1 do seu relacionamento. O casamento não pode ser baseado em você, no seu eu, no seu ego. Se você colocar o seu ego primeiro, se você colocar si mesmo em primeiro lugar, o casamento não suportará, não vai aguentar. Porque a prioridade tem que ser esta. Número 1, Deus. Segundo, o seu cônjuge, a sua esposa, o seu esposo. E
em terceiro lugar é você. Você escutou? Primeiro lugar Deus, segundo lugar seu cônjuge, em terceiro lugar você. Ou seja, não pode ser o eu em primeiro lugar. Outra fundação. Você precisa estar completo, você precisa estar completo, pleno, quando você entra num casamento. Deus precisa ser aquele que te completa. O seu cônjuge, sua esposa, seu esposo, ele pode te complementar você, mas completar somente Deus. E não podemos entrar num casamento acreditando que fazendo isso vai solucionar todos os nossos problemas. Deus precisa ser a sua fonte, não o seu esposo, a sua esposa. É importante, as pessoas que falam assim, ela é minha metade. Não, você precisa ser inteiro. Duas pessoas inteiras no relacionamento. É claro que todos nós, quando casamos, nós ainda temos a oportunidade de crescer e amadurecer. Mas você não deve esperar que a outra pessoa te complete. Quem tem que te completar é Deus. Outra fundação importantíssima está em Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Gálatas 6, versículo 8. Esse é um princípio tremendo, fundamental. Gálatas 6, versículo 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Se você semear na sua carne, na vontade da sua natureza, da natureza pecaminosa, você vai ter corrupção, vai ser... essa corrupção fala de algo que vai estragando vagarosamente, pouco a pouco. E isso é um princípio bíblico que nós aprendemos na palavra, que é o princípio da semeadura, do tempo e da colheita. Tudo que nós fazemos, todas as nossas ações, tudo que nós falamos, nossas atitudes, são a forma que nós usamos nosso tempo, tudo isso são sementes. Nossas atitudes, a nossa forma de lidar com os outros são sementes. E eventualmente essas sementes, passado um tempo, elas vão ter uma colheita. Então, o que você semeia vai ser aquilo que você vai colher. Se você semear respeito, você vai colher respeito. Se você semear carinho, você vai receber carinho. Se você semear amizade, você vai colher amizade. Se você semear toque, você vai colher toque. Então, você precisa entender qual é o tipo de colheita você deseja ter e semear coisas que vão ser compatíveis com a colheita que você quer ter. Você não vai semear semente de melão e achar que vai ganhar uva, ou semear laranja e achar que vai receber morango. Não, a semente ela germina, assim como a natureza é assim, a semente vai ter uma colheita baseada a colheita vai ser baseada na semente que foi plantada. Então, essa corrupção, ela acontece vagarosamente e não é notada imediatamente. Às vezes uma pessoa fala, eu tratei a pessoa de tal jeito, mas ela continua me amando. Mas com o tempo, se não foi tomada uma atitude madura, de amor, de respeito, essas pequenas palavras, essas pequenas atitudes começam o tempo vai passando e eventualmente se tem uma safra desagradável. A gente costuma dizer, se o seu casamento não está bom, mude as sementes. Inclusive, eu preciso fazer um parênteses aqui. Essa classe que a gente está ministrando, ela foi ministrada como uma classe pré-conjugal. Ou seja, são vários ensinamentos que se aplicam para quem está pensando em casar, para que eles comecem a vida dois bem. Mas também pode ser aplicada e deve ser aplicada para pessoas que já estão casadas e querem investir no seu casamento e melhorar o seu casamento. Ou seja, algumas vezes eu faço comentário para ambas
para ambas situações, porque são princípios bíblicos que aplicam para quem está interessado em casar e para quem já está casado e deseja ter um casamento feliz e que glorifica a Deus. Então vamos lá. Como se certificar que você está tomando a decisão certa, né? Isso é importante. Então, algumas perguntas para você que você deve responder. Você está pronto para viver uma vida de serviço? Não espere que o seu cônjuge vai mudar para você. Você precisa se submeter a Deus. Isso é importante. A vida matrimonial é uma vida de serviço. Tem vezes que a minha esposa pede coisas para eu fazer que eu não tô a fim de fazer. Mas eu faço porque eu entendo que eu não estou ali para ser servido. Eu estou ali para servir. Se você entra no casamento já com essa atitude, você vai estar com a atitude certa para casar. Outra pergunta, já está tomando conta das suas próprias responsabilidades e a pessoa que você está interessada também está tomando conta das suas próprias responsabilidades? Por que a gente fala isso? Porque tem pessoas que estão desorganizadas com suas finanças, são desorganizadas, não são... Por exemplo, é o cara que fica em casa, que não quer trabalhar, mas quer ficar só jogando videogame. E está contando com a esposa para trabalhar e fazer tudo para ele, para sustentar ele, né? Aqui na América eles chamam de sugar mama, né? Ou no caso no caso dela, que ela está procurando está procurando casar porque ela não quer ter responsabilidade com as finanças dela e está acreditando que ele vai suprir tudo. Na verdade, o homem primariamente, no casamento, ele deve ser primariamente o provedor. A gente ensina isso aqui na igreja. A responsabilidade, a esposa pode ajudar, ela é ajudadora, ela pode sim ajudar financeiramente, em termos de trabalhar fora e tudo isso. Mas ela não é obrigada a fazer isso. E se ela falar pro homem, olha, não estou sentindo trabalhar mais, eu quero ficar em casa cuidando da família, cuidando das crianças, é com o homem resolver a parada, não é com a mulher, ele não tem que cobrar que a mulher saia para trabalhar, que na verdade isso aí cabe a nós os homens. Então, porém, isso não é uma atitude machista, é uma atitude que honra o papel da esposa dentro do lar. Só que a esposa pode ser sim uma ajudadora financeiramente, não é nada de errado nisso, desde que ambos estejam de acordo e que não haja essa expectativa de que o outro vai suprir todas essas necessidades. E você não quer cumprir as suas. Quando se fala de responsabilidade, eu, por exemplo, antes de casar com a minha esposa, eu mostrei para ela o meu checkbook. Eu queria que ela soubesse a minha condição financeira. Eu fiz questão de ser transparente quanto a isso. Ela sabia que não estava casando com um homem milionário, né? E, pelo menos não naquela época, né? Deus ainda pode me prosperar muito mais, e creio que ainda vai me prosperar muito mais. Mas quando eu casei, ela viu bem que eu era, apesar de trabalhador e organizado, eu não tinha milhões ou milhares de dólares. E foi importante eu mostrar isso, porque eu não queria que ela tivesse uma ideia incorreta a meu respeito. Mas enfim, outra pergunta para você que quer se certificar que está fazendo a escolha certa. Você está disposto a fazer as coisas do jeito de Deus e não do seu próprio jeito? Isso é importante. Por que a gente fala isso? Porque a Bíblia quando nós tivemos encontro com Deus, quando nós nascemos de novo, a gente quer fazer a vontade de Deus. E Deus, ele escreveu princípios na palavra dele, ele deixou aqui na palavra dele princípios tremendos para nos abençoar. E quando nós honramos esses princípios e obedecemos, o resultado é prosperidade, o resultado é vitória, o resultado são bênçãos para a nossa vida. Então, por exemplo, quando você está disposto, está pronto para fazer as coisas do jeito de Deus,
Por exemplo, Deus diz na palavra dele que a gente deve perdoar, né? Devemos perdoar o nosso próximo. Perdoar o nosso irmão, por exemplo. Quanto mais a nossa esposa, nosso esposo. Então, se você detecta na pessoa que está para casar que ela não é uma pessoa que perdoa, é uma pessoa que fica guardando mágoa, que fica jogando na cara, isso é um problema, porque uma pessoa que é rancorosa, uma pessoa que se magoa e não perdoa, não libera perdão, isso viola um princípio bíblico. E se essa pessoa está disposta a fazer as coisas do jeito de Deus, você no casamento você vai ter que perdoar muitas vezes. Não que um esteja toda hora machucando o outro, mas há momentos que uma atitude não é o que Deus desejava, não é o que você se crê que deveria ter sido tratado. E nessas horas, ele está disposto a perdoar e não guardar rancor, não jogar na cara. Quando por vez minha esposa faz uma coisa que eu não gosto e eu acho que poderia ter sido tratado melhor, em vez de jogar na cara, eu procuro cumprir o princípio da Bíblia que fala pra gente falar a verdade em amor. Então eu falo pra ela, amor, aquilo que você me falou me machucou, entendeu? Falar assim, não falar, por que você me... Entendeu? Ficar cobrando, jogando na cara. Não falar, amor, aquilo me machucou. Mas tem vezes que eu também falo, Deus, não é nem com ela, eu falo, Deus, aquilo que ela falou, não gostei. Mas Senhor, trata comigo. E ajuda ela também, ou ensina ela, Senhor. Quando você tem esse relacionamento com Deus, você pode ir para Ele porque às vezes também são picuinhas, são pequenas coisas que na verdade não é importante, mas a gente não pode se ofender facilmente. Mas naqueles casos onde realmente foi um distrato, uma coisa que você não acha que merecia ser tratado melhor, fala com Deus, perdoa. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, quando a gente vai falando sobre conflitos. Então, você está pronto para tomar responsabilidade por alguém que não é você mesmo e a outra pessoa está também disposta a fazer isso? Porque quando a gente casa, é até que a morte os separe. Então, é na saúde, é na enfermidade, é na riqueza ou na pobreza. E nós precisamos estar cientes disso, que você não está... que você está entrando em algo que é para a vida toda. E a outra pessoa precisa estar ciente disso, que um precisa cuidar do outro. Até mesmo na velhice. Então, é algo assim tremendo que Deus estabeleceu o casamento. Outra pergunta é: você está disposto a ser usado por Deus para trazer restauração na vida de alguém? É claro que nós precisamos ser completos em Deus, porque nele nós somos completos. Mas o seu cônjuge sim pode ser um instrumento de bênção a nível de ser um instrumento de cura na sua vida. A minha esposa, com certeza, antes de casar, foi um instrumento de cura na minha vida, com palavras, com aconselhamentos para mim. E até hoje ela me ensina. E nem sempre eu gosto das lições, mas a gente depois, várias vezes, alguma coisa que ela falou, eu não gostei na hora, mas depois eu fui pensar e, sabe, ela tá certa. Tem que ter aquele momento para parar porque na hora que você está sendo, como se diz, quando você está sendo, dá uma palavra de alguma coisa a respeito de você que você não gosta, na hora você não gosta de ouvir aquilo, mas se você parar e prestar atenção, você vai amadurecer, você vai crescer, escutando o seu cônjuge. São palavras de cura. Vamos falar um pouquinho sobre a razão, o propósito de se casar. O que é um casamento divino ou um casamento conforme os padrões de Deus? O casamento conforme os padrões de Deus é um relacionamento entre um homem e uma mulher que ilustra e glorifica o relacionamento entre Deus e a sua igreja. Cristo
Ele morreu pela igreja, ele sacrificou pela igreja. Ele não se poupou pela igreja. Tudo, ele se doou pela igreja. E Deus quer que o nosso casamento mostre para outras pessoas, que as pessoas olhem para o nosso casamento e vejam, uau, como aquele homem ama aquela esposa, como aquela esposa ama aquele marido, como ela reverencia e respeita ele. E isso seja uma ilustração para as pessoas que aponta para Jesus Cristo e a sua igreja. Tremendo e bem profundo isso. Vamos lá então, dando continuidade. Qual é o propósito da gente se casar? Quando a gente pergunta isso para casais, geralmente o mais espiritual fala assim, não fala para ser feliz. Todo mundo quer, eles falam, eu quero casar, o propósito de casar é para fazer o outro feliz. E é claro que isso faz parte, mas esse não é o propósito. E quando foi ensinado isso, eu fiquei, uau, que coisa, nunca ouvi isso na minha vida. Não é o propósito. Qual é o propósito do casamento, então? Principal. É ter poder. O poder do acordo. Qual é o propósito do casamento? Ter poder. O poder do acordo. Olha só o que diz em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 ao 12. Você vai entender rapidamente isso. Eclesiastes, Provérbios, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, vamos lá, 9, versículo 12. Perdão, é Eclesiastes 4, do 9 ao 12. Ok. Eclesiastes 4, do 9 ao 12. Olha o que diz a Bíblia. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Então, dois é melhor que um, com certeza. E olha lá o que diz em Mateus 18, versículo 19. Qual é o propósito de se casar? Ter o poder do acordo. Mateus 18. Eu nunca tinha ouvido isso até esse dia que eu tive esse estudo, essa classe. E é algo que eu já vinha procurando entender anteriormente, mas ficou bem claro. Mateus 18, 19 diz assim: Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Essa aqui é uma promessa de Jesus, que se tiverem dois que concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito. Sabe o que é isso? É o poder do acordo. É quando um homem e uma mulher casados, eles estão olhando na mesma direção. Existe uma harmonia. Existe uma harmonia e uma cumplicidade e um desejo, e estão olhando na mesma direção e eles estão de acordo com algo. No momento que eles têm acordo, que eles estão com esse acordo, poder é liberado, é ligado no céu. Então isso é algo muito tremendo e também a razão porque o diabo, o inimigo, ataca tantos casamentos, porque quando há acordo, poder é liberado e coisas boas acontecem. Quando há desacordo, há desarmonia e é como se fosse uma nota, são notas que não estão em harmonia, são notas que estão desafinadas. Deus quer que o seu casamento seja uma sinfonia, seja algo que apesar de as notas não serem iguais, né? Não é algo monótono, não é algo, não é uma, como eles dizem no canto, me escapa a palavra agora,
mas não é somente uma melodia só com uma nota. São notas que andam juntos. São notas que andam juntas em harmonia e elas se complementam. O desejo de Deus é ser diretor das suas vidas e o resultado vai ser uma sinfonia se você deixar Deus orquestrar, se Deus ser o condutor, né? O regente da sua vida. O resultado vai ser uma sinfonia. Mas se você insistir em fazer as coisas do seu jeito, o resultado vai ser brigas, desarmonia, desapontamento e perdas. Então, se não há acordo, não há poder. Que isso fique bem claro. O objetivo, o propósito de estar casado é vocês juntos terem o poder do acordo. Então é importante o esposo, a esposa, eles terem diálogo, conversarem, estarem de acordo naquilo que estão fazendo. Por que a gente às vezes vê casamentos em problema? O homem ele precisa buscar de Deus a direção para a família. E essa direção está de acordo com a esposa. Geralmente, imagine que são engrenagens, né? Tem a engrenagem grande, que é Deus, ok? E aí o homem precisa engrenar em Deus, buscar em Deus o que Deus quer fazer através da vida dele. E assim a esposa também conecta. Então são 3 engrenagens: Deus, o homem e a esposa trabalhando junto em harmonia. Porém, geralmente o que acontece, ou muitas vezes o que acontece é o seguinte: Deus está aqui, o cara não está afim de nada, de saber qual é o propósito da vida dele, o que Deus espera, nada disso. Ele está aqui desse lado aqui, querendo fazer as coisas do jeito dele. E aí ele fala assim, e ele quer que a esposa conecte com aquela visão egoísta. E não funciona, dá atrito, sai faísca, porque ela consegue ver que ele não está pensando em Deus, não está pensando nela, ele está pensando em si mesmo. Então, é necessário ter esse tipo de feeling, de sensibilidade e de buscar esse acordo juntos. Porque quando o acordo acontece, o poder é liberado e as coisas vão ser ligadas no céu e vão começar a acontecer na terra para vocês. Dando continuidade, qual é o significado de unidade, união? Fala-se de ser um, de estar guardado, protegido. Deus, quando criou o homem e a mulher, macho e fêmea, e ele disse para eles que o homem deixará seu pai e sua mãe, unir-se à sua esposa e serão ambos uma só carne. Essa uma só carne fala de uma intimidade profunda, fala de serem completamente íntimos, estarem nus e não terem vergonha, serem transparentes um com o outro, de não ter segredos, de não ter coisas que não estão na luz de Deus. Isso não quer dizer que você vai vomitar todos os teus problemas e tudo que você está passando para o teu cônjuge e vai atormentá-los. Você tem que ter discernimento quando você pode compartilhar, o que você pode compartilhar. Mas unidade significa também você você guardar a porta da sua casa, do seu casamento. Colocar uma cerca ao redor. Às vezes a gente vê os homens são galanteadores demais. Eles não colocam essa cerca ao redor da sua vida, do seu coração. Eles estão abertos, não tem nada protegendo. O homem precisa guardar a porta da sua casa, precisa guardar o seu relacionamento. Então, do que isso fala? Fala-se de você, que não existe saída. Uma vez que você casa, não tem saída. A saída é você resolver, a saída é vocês se resolverem, a saída é vocês encontrarem um acordo. Não existe, não tem, vou escapar disso. Inclusive no conflito, às vezes tem um que bate a porta e sai porta fora, e aí volta depois que foi pra rua, passou horas, e aí acontece todo esse tipo de coisa, mas não pode ser assim, tem que estar frente a frente e falar, nós não temos saída aqui, nós temos que
que conversar até a gente chegar ao acordo. E orgulho é fugir. Orgulho é bater a porta e sair correndo para a rua. Orgulho é você jogar palavras que indicam que você não está no relacionamento se a pessoa não fizer o que você quer. Isso é orgulho. Vamos em frente. O que é uma aliança? Em inglês é covenant, né? O que é uma aliança? Uma aliança não é um contrato, ok? Um contrato protege os seus direitos e limita as suas responsabilidades. Mas uma aliança, ela abre mão dos seus direitos e toma a responsabilidade por outra pessoa. Uma aliança, no Antigo Testamento, toda vez e no Novo Testamento, sempre que você vê a palavra aliança, envolvia cortar, sacrificar, sair sangue, tirar sangue. Você vê que o Antigo Testamento havia sacrifícios e derramamento de sangue. No Novo Testamento houve derramamento de sangue, mas o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados. É o Novo Testamento, é uma nova aliança que envolve o derramamento de sangue. Então, uma aliança, ela entrega os seus direitos. Jesus abriu mão dos seus direitos de Deus, da sua glória no céu, e assumiu a responsabilidade por outras vidas. Isso é uma aliança, não é um contrato. Você precisa abrir mão de si mesmo. Você precisa entender que não é a sua ideia do que o casamento tem que ser. É a respeito de duas pessoas que se unem e estão vivendo agora o plano de Deus para aquela aliança matrimonial, ok? Do casamento. E no nível que você ao nível que você, o nível de entrega, o nível de que você está disposto a sacrificar é o valor daquele relacionamento para você. Qual é o preço de se casar, de estar casado? É a sua carne, é a sua natureza pecaminosa. Tem um livro muito bom se não me engano, do Gary Chapman, que fala e a pergunta do livro é a seguinte: e se o casamento não foi criado para te fazer feliz, mas para te fazer santo? É uma pergunta muito interessante, porque se a gente entra no casamento para ser feliz, quando a gente não está feliz, a gente não está afim do casamento, ou não, entendeu? Mas se você entra no casamento entendendo, eu estou aqui porque Deus tem um plano e Deus vai trabalhar na minha vida através desse casamento. Eu vou poder servir, vou poder fazer a diferença na vida de alguém, poder abençoar alguém. É diferente, a sua expectativa é diferente. Tudo é visando glorificar Deus, entendeu? Então, o casamento é serviço e sacrifício. É fazer coisas que você não está afim de fazer, às vezes. Como eu falei, tem coisas que a minha esposa pede para eu fazer, eu não estou afim de fazer, mas eu faço, porque eu sei que isso vai agradar a Deus e porque eu a amo. E é assim que tem que ser. Mas eu tenho certeza e sei disso, que tem muitas coisas que ela faz por mim que ela não gostaria de fazer, mas ela faz porque me ama. Então, isso são coisas que a gente precisa entender. Quais são os direitos? A gente falou da aliança, mas que a gente abre mão dos nossos direitos. Mas sim, há direitos. Nós temos alguns direitos no casamento. E eu vou falar alguns deles. Não são todos, porque eu não consegui escrever tudo. Mas um dos direitos é ser uma prioridade para o seu esposo, sua esposa. Você é uma prioridade na vida deles. E deve ser assim. Outro direito, de co-administrar e de serem donos de algo juntos. Também o direito de ser confrontado de acordo com a palavra. Você tem direito em Deus de confrontar o seu esposo, sua esposa, se você vê um comportamento que não está compatível com a palavra, e a pessoa precisa entender que se está fora da palavra, a palavra não muda, quem tem que mudar somos nós. Aliança é para sempre, é multigeracional, não é por apenas alguns anos. Nosso querido apóstolo Ezequiel Teixeira
o líder da nossa denominação, ele costuma dizer isso. Não é ser fiel por 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. O lance é ser fiel até a morte, entendeu? Então nossa chamada é sermos fiéis até a morte. Não é ser fiel por alguns anos. E isso é algo que a gente precisa entender, que é com a ajuda de Deus que a gente faz isso. Não é na nossa força, na força do nosso ego, na força do nosso intelecto, não. É através da ajuda do Espírito Santo que a gente pode ser fiel até a morte. O marido precisa deixar seu pai e sua mãe e unir-se à sua esposa. Isso aqui é uma coisa que acontece volta e meia. É aquele marido que é o filhinho da mamãe, que quando está chateado ele reclama da esposa para os pais, ou não verdadeiramente deixou, porque é necessário esse apartamento geográfico e emocional. O cordão umbilical com os pais precisa ser cortado. Deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se à sua esposa, e serão ambos uma só carne. Para ser uma só carne, para ser tem que deixar de estar... precisa deixar o pai e a mãe. Tem homens que não entendem isso. Quando a mãe liga e pede alguma coisa, ele chuta tudo para lá, o que a esposa falou, o que quer, ele vai e faz o que a mãe fala. Ou a esposa que, quando tem uma briga com o marido, liga para a mãe e começa a falar mal dele e desrespeita ele. Isso não pode acontecer no casamento. Quando você casa, você está se tornando uma só carne com o seu esposo, com a sua esposa. E os pais precisam ser honrados, mas vocês agora são uma família. O pai e a mãe continuam sendo família deles lá. E você pode honrá-los, você pode se importar com eles, é claro, deve honrá-los, valorizá-los, mas quem decide é o esposo e a sua esposa em agreement, concordando. Então, aliança é algo... a gente precisa entender que a gente tem uma aliança inquebrável, é uma união inquebrável. Não pode se entrar num casamento pensando assim, vamos lá, se não der certo a gente divorcia. Impensável isso. De fato, você não deve nem citar essa palavra, divórcio. Remova essa palavra do seu vocabulário e nunca permita que ela saia dos seus lábios. Nunca fale essa palavra para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu cônjuge. Não fale isso, porque você vai estar semeando... você vai estar semeando, dando lugar para o diabo vir e fazer um estrago no relacionamento, destruir o seu casamento. Então não deixe essa palavra sair da sua boca, remova ela do seu vocabulário. Porque isso abre espaço para o inimigo vir trabalhar, e ela como se diz, traz uma desconfiança, traz uma insegurança no relacionamento. E nada é mais do que uma manipulação também. Então estamos concluindo a classe de hoje. Deixa eu só citar mais um item. Visão. Você sabe qual é o seu propósito? A Bíblia fala em Provérbios 29:18 que onde não há visão, o povo perece. Então, eu queria desafiar vocês a escreverem uma visão para sua família. O que vocês são chamados para fazer juntos? Orem, falem com Deus, falem qual que seria a nossa visão para nossa família. Porque quando você encontra o seu propósito, você vai ter foco, não vai perder tempo. Mas se você não sabe o seu propósito como casal, se você não souber o seu propósito como casal, você vai perder o foco, você vai desperdiçar tempo. Em Abacuque 2, versículo 2, fala sobre escrever a visão. Então escreve algo, escreve um statement. Falem juntos, concordem com algo qual é o propósito de vocês estarem juntos? O que você pode fazer
como casal que outras pessoas talvez não poderiam fazer. Habilidades, coisas que Deus pode usar vocês para fazer. Quando nós não entendemos o propósito de uma coisa, nós estamos mais propensos a abusar dessa coisa. Se você não sabe o propósito do dinheiro, você vai ser mais propenso a abusar o dinheiro. Se você não sabe o propósito do trabalho, você está mais propenso a abusar o trabalho. E assim com qualquer coisa. Então, se você não sabe o propósito do seu casamento, você vai estar mais propenso a abusá-lo. Então, é importante ter uma visão para a sua vida, para a vida de vocês como casal. O que Deus está te chamando para fazer que você não pode fazer sem a ajuda dessa pessoa? É uma pergunta interessante. E lembrando que o casamento é para avançar o reino de Deus. O casamento não é uma solução para solidão. E eu quero, concluindo aqui, queridos, estar fazendo uma oração por vocês. Pai, em nome de Jesus, Senhor, te agradeço, Senhor, por esse momento. Te peço, Senhor, que Tu abençoes este casal, Pai, que Tu ajude-os com sabedoria, discernimento, que essa classe, Pai, possa trazer momentos de diálogo franco, aberto, em amor, com muito amor, Senhor, com muito entendimento, possa despertar, Deus, diálogos maduros e que vão trazer sementes boas, que vão plantar sementes boas para o futuro, Pai. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Ok, queridos? Deus abençoe. Até a próxima.